bem com vocês? Estamos aqui no nosso momento Arquitetura e Design da Imperador Home Design. E hoje eu estou recebendo aqui comigo a nossa parceira, amiga, né, a Mônica, arquiteta e paisagista, que vai dar grandes dicas aí para nós, né, sobre essa área, né, Mônica, que você atua. Tudo bem? Tudo bem, Andréia? Tudo bem. E aí, Mônica, conta pra gente, né, essa nova tendência aí do paisagismo, né? O pessoal aqui tem, né, perguntado e a gente gosta de saber. E nada melhor que uma profissional como você, né, para estar falando aí pra gente. Então, Andréia, em 2022, né, a gente continua então na tendência e na influência de uma pós-pandemia, né? Verdade. Que mudou totalmente o nosso jeito de enxergar os novos ambientes, os ambientes que a gente quer ter em casa. Então, assim, o que a gente tem visto e a gente tem buscado, a gente busca muito novidades e tendências nas feiras, nas exposições. A gente tem observado que o paisagismo, ele continua muito em conjunto, caminhando com a arquitetura, tanto na parte do interiores como na parte do exterior também. E a gente tem percebido que a tendência agora é um modernismo meio orgânico, onde a gente faz a integração dos ambientes. Que legal, bacana essa integração aí, que a gente fala da área gourmet com piscina, Isso. Vamos dizer, churrasqueira e cozinha, né? Falando assim, mas a gente já falando da área gourmet, de repente tem lá a piscina. E esse paisagismo, assim, eu acho que o pessoal gosta bastante, né? Que eu acredito tá bastante em alta, sobre as plantas, né, Mônica? A ornamentação, a combinação, isso é muito bacana, né? Assim, igual eu vejo seus projetos, como que você direciona isso nos projetos? Fala um pouquinho pra gente. Então, Andréia, a gente sempre está buscando, assim, o perfil do cliente, né, em primeiro lugar. Mas embora a gente busque esse perfil do cliente, a orientação que eu busco passar para todos os clientes é exatamente a introdução de uma área que tenha paisagismo ou várias áreas dentro do ambiente que ele quer ali revitalizar ou transformar. Por quê? Porque o paisagismo, as plantas, a vegetação, ela também traz não apenas a estética, mas a parte de funcionalidade do cotidiano das pessoas, né? Então, quando eu tenho ali uma planta, eu consigo ter um ar mais purificado, um ambiente que traz um pouco mais de aconchego para as pessoas. E aí a gente tem um mix enorme de vegetação, de textura, de cores que a gente pode estar trabalhando nos projetos. Então eu estou sempre orientando os clientes em colocar uma área, até porque também a gente tem uma limitação, né, que na verdade essa limitação de lei, de normativas, na hora que a gente vai aplicar o projeto, ela na verdade uma lei, mas é importante, que é a área permeável, que a gente tem que ter legal. Toda vez que a gente vai, então, projetar. Então, a gente tem uma área permeável e todos os projetos de casa, residências ou escritórios, enfim, comercial, né? A gente tem que deixar um espacinho ali para ser uma área permeável, né? Legal. E fala pra gente, Mônica, como que é essa questão, assim, dessa parte da planta viva, né? E das plantas artificial, que também é bastante alta, assim. O que você recomenda? Tem algo assim, deixa uma dica aí pro pessoal. Ou pode misturar, de repente você ter as duas coisas, porque às vezes assim, às vezes a gente vai nos clientes e fala assim, mas aqui eu coloco um vaso, nunca consigo deixar uma planta viva aqui, porque sempre morre e tal, né? O que você fala pra gente sobre essa parte de vivo e de artificial? Então, Andréia, a gente sempre tem assim que colocar numa balança como que é a rotina desse cliente, né? Se essa família, esse cliente, ele vai ter a possibilidade de estar aplicando os devidos cuidados para as plantas, porque a planta é um organismo vivo. Então a gente tem lá as plantas que são as plantas naturais e a gente tem que ter um cuidado, é como se fosse um pet que você tem em casa e você precisa aplicar um devido cuidado para aquele pet. É o tal do regar, né? Tem que regar. E um detalhe importante, não é só regar, tá? A gente também precisa fertilizar
as plantas. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho planta porque eu mato todas e essa planta não vai comigo. Não é que ela não vai com você, é porque existe um período que a planta entra em dormência também, e se você não aplicar depois um fertilizante adequado para aquele tipo de planta, a planta ela deixa de obter os nutrientes ali naquela terra, ali naquele solo do vasinho, ou do vaso, ou até mesmo do jardim, né? Então é necessário que faça podas regulares, replante uma planta que está em um vaso que já ficou muito pequeno para aquela raiz. É necessário que a gente faça o replante dessa planta. Então tem uma série de aspectos que a gente precisa analisar quando a gente vai orientar o cliente ou vai indicar uma vegetação natural para aquele tipo de projeto que aquele cliente buscou. Aí a segunda opção que a gente tem então, caso o cliente não opte por colocar a vegetação natural, a gente sugere também as plantas de uso permanente, que a gente fala, que é uma planta permanente, é uma planta que ela tem. Hoje em dia a gente tem planta até de toque real. Ela é tão realista que acho que algumas que você tem aqui, que eu já até vi, né? Algumas plantas têm um toque real. Ela parece tão real que você nem percebe que ela é uma planta artificial, e ela é chamada permanente exatamente por causa disso, porque você vai deixar ela, o único cuidado que você vai ter é que, como é feita de plástico, pode desbotar se ficar no sol, né? E ela também aí vai juntar um pouquinho de poeira, que numa simples limpeza você consegue deixar ela renovada novamente, né? Ah, legal. A gente tem feito bastante jardins, né? Os jardins verticais, às vezes coloca nos vasos também, né? E a gente sempre tem esse cuidado também de falar que ela é assim uma planta permanente, bem toque real, né? Porém, se ficar no sol e chuva, né, ela também pode deteriorar. Então, a gente sempre também tem um lugar, né, uma sombra, um interno, né, que você também tem um cuidado. E quanto mais o cuidado que a gente tem sobre essa planta, né, permanente, mais tempo ela vai ficar bonita, né? É como se fosse um mobiliário, né? A vida útil, ela vai se prolongar ou não de acordo com o cuidado que você tem com aquele material. Você não vai precisar aguar todos os dias, mas você também tem que ter um cuidado para ela permanecer ali com brilho, bonita, com aspecto saudável, né? Porque ela pode sim, com o decorrer do tempo, ficar feia também. É essa a dica que a gente dá então para os clientes. Nos projetos a gente coloca então tanto projeto com planta permanente, até jardim embaixo de escadas também. Pode ser feita um jardim de inverno todo com planta permanente. Ou a gente também pode fazer um mix. Sim, né? ter as duas coisas juntas, né? Legal. Os dois tipos de planta. Sim. É isso aí, gente. Então, olha só, hoje falando aqui com a nossa parceira, né, arquiteta e paisagista Mônica. E fala pra gente, Mônica, aonde que você atende, qual é o seu telefone, que eu acho bacana também. Se vocês também quiserem saber, né, pode passar aqui pra gente. Eu tenho visto muitos projetos seu, né, de área externa, né? A gente fez questão de gravar aqui nesse balanço, né, para vocês verem que é bacana você ter essa composição tanto das plantas com os mobiliários, né, que combina, isso é bem bacana, né? Então, fala aí o seu trabalho. Então, projetos maravilhosos, né, de área externa que ela faz, né? A gente já vê que tem resultado assim fantástico mesmo. Então, hoje em dia, nós estamos atendendo, então, através da internet, né? Então, eu tenho lá o WhatsApp, quem quiser entrar em contato é só entrar através do Instagram, eu tenho lá o @maparquitectura.paisagismo, e aí tem o WhatsApp também, tem Facebook, então a gente se apresenta lá na internet como MAP Arquitetura, né? Mônica Almeida é paisagista. E aí, se você tiver algum interesse, a gente faz projetos de paisagismo, tá? Desde as grandes escalas, então fazendas, chácaras, até as pequenas escalas, que seriam um jardim residencial. Ai, que bacana. Agradeço, Mônica. Eu que agradeço, né? Andréia. Que bom você estar aqui com a gente, né? Nossa parceira aqui na Imperador Home Design, né? E você, né, aí fica acompanhando os nossos momentos, arquitetura e design aqui da Imperador Home Design. E hoje, né, falando aí sobre o paisagismo, projetos de área externa. E aqui você encontra os vasos, os mobiliários, as plantas permanentes, né, que você pode ter aí no seu projeto e junto aqui com a Mônica, não é verdade? Isso mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.